Aleluia, glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor a você que nos assiste, seja pela Rede Super, seja pelas redes sociais da Igreja Batista Getsemane aqui de Sinop. Eu quero já de início agradecer pela vida do pastor Carlos Mato Grosso, pela vida da pastora Elane Reis, que nos deram a grande oportunidade de sairmos de Minas Gerais para estarmos aqui no Mato Grosso, servindo ao Senhor ali na cidade de Lucas do Rio Verde. E mais ainda agradecer pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos nessa noite. Você na sua casa, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do versículo 36. Evangelho de Marcos, o capítulo é o de número 5. Vamos ler a partir do versículo 36. Você que está na sua casa, sempre ao assistir às lives, os cultos, esteja com sua Bíblia em mãos. Acompanhe, você não está apenas assistindo, está participando, celebrando ao Senhor no seu lar. E eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou aonde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Curve sua cabeça, oremos. Pai, que a tua palavra ministre aos nossos corações nessa noite. Que cada lar, cada lugar que alguém está assistindo esse culto seja um altar de adoração ao Senhor. Que o teu Santo Espírito chegue para ministrar a tua palavra sobre nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu li a parte final do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mas se você voltar já desde o capítulo 4, você vai encontrar uma série de milagres que Jesus opera em situações que nós podemos chamar de situações de crise, situações adversas. No capítulo 4, Jesus faz uma série de sermões, de mensagens aos seus discípulos e depois convida os discípulos para atravessarem o lago, atravessarem ali o mar. E o texto bíblico fala que eles enfrentaram uma tempestade terrível, com Jesus ao barco, dormindo. Eles desesperados acordam Jesus. Jesus os repreende pela falta de fé e opera um milagre de acalmar a tempestade. Ao chegar do outro lado da margem, Jesus opera um milagre em alguém que estava em crise, um endemoniado gadareno. Para falar bem a verdade, Jesus só faz essa travessia para primeiro ensinar os discípulos e para trabalhar na vida daquele homem, porque Jesus expulsa aquele demônio e volta. E ao voltar, Jesus vai operar mais alguns milagres, porque o texto fala, a partir do versículo 21, que ao voltar de barco havia uma multidão esperando, e no meio da multidão existia um homem desesperado, o chefe da sinagoga daquela região, religioso, rico, próspero, temente a Deus, que tinha uma filha à beira da morte. Aquele homem desesperado se encontra com Jesus. Ao final do texto, nós vemos que Jesus opera um milagre na vida dele. Mas há um grande processo aqui, porque no meio do caminho Jesus cura outra pessoa. A mulher do fluxo de sangue, nós conhecemos a história, que também estava no meio daquela multidão e que adentra no meio das pessoas, toca as vestes de Jesus e ao tocar as vestes de Jesus ela é curada. O texto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos narra uma série de milagres de Jesus em meio a momentos de crise. Mas eu separei para a nossa reflexão nessa noite
a cura da filha de Jairo. Jesus adentra na história para trazer esperança num tempo de crise daquela família. Se nós podemos fazer uma afirmação forte desse texto, é que Jesus é aquele que traz esperança para quem já perdeu a esperança. Jesus é a esperança daquele que teve a sua esperança roubada. Jesus é aquele que entra e restaura todo e qualquer momento de crise. Ele acalmou a tempestade, ele curou uma mulher hemorrágica, ele trouxe à vida uma menina que estava morta. Mas nesse texto, quando nós voltamos e vemos a situação de Jairo, Jairo era um pai desesperado. Jairo era um pai desesperado. E o desespero gera em nós um senso de urgência. Por isso que esse homem tem algumas atitudes durante a narrativa do texto que não eram comuns. Dificilmente um homem rico, um homem religioso da religião dos judeus, entraria multidão adentro e conversaria com Jesus da maneira que ele fez. Porque se você volta no texto, quando ele se coloca diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Ele se ajoelha. Ele rompe toda a barreira religiosa, toda a barreira cultural, toda a barreira política, todo orgulho, soberba, prepotência, e se lança desesperado aos pés de Jesus. Talvez, se ele racionalizasse um pouquinho, ele não faria isso. Eu, chefe da sinagoga, vou me ajoelhar diante de um homem? O que as pessoas pensariam de mim? Eu, homem rico, poderoso e reconhecido entre as pessoas? Para que eu vou me colocar diante desse nazareno? Mas toda crise e falta de esperança gera nas pessoas um senso de urgência. Nos últimos dias, o que eu mais tenho ouvido, recebido mensagens, são de pessoas que dizem assim: pastor, eu preciso voltar para Jesus. Pastor, eu preciso de restaurar a minha caminhada com Cristo. Pastor, eu vejo que sem Jesus não dá. Porque a crise gera nas pessoas um senso de urgência. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça para dar um chacoalhão na gente, para nos despertar. Porque muitas vezes quando a vida vai bem, você acha que se a filha de Jairo estivesse sadia, não tivesse adoentada, Jairo iria até Jesus? Dificilmente. Dificilmente. Mas aquela crise gerou uma urgência em Jairo. E ele buscou o Senhor. E ele se lançou aos pés de Jesus. E ele se humilhou diante de Jesus. E ele perseverou diante de Jesus, porque Jesus não respondeu na hora. Jesus falou: vou com você, Jairo. No meio do caminho apareceu uma mulher doente. No meio do caminho apareceu uma mulher hemorrágica. Jesus parou. Ela foi curada. Jesus conversou com ela. Até que no meio desse processo, começa o texto que nós lemos. Porque logo depois de Jesus operar um milagre na vida da mulher hemorrágica, chega uma turma, uma comitiva da casa de Jairo. Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. Calma, Jairo. Deixa Jesus para lá. Não tem como mais resolver esse problema. O seu problema agora se tornou em algo sem solução. Sem solução. Como bem disse o pastor Carlos aqui no início do nosso culto, muitas pessoas, tomadas pelo medo, tomadas pelas notícias, que sejam news ou muitas vezes fake news, que tem muita notícia falsa que deixa mais medo do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que estão tão bombardeadas por notícias que acham que o seu problema são como o de Jairo. Porque Jairo chegou com uma filha doente, pouco depois ele tinha para Jesus a narrativa de uma filha morta. Mas o texto mostra que nem a morte tem poder sobre a palavra de Jesus. Nem a morte tem algum poder sobre aquilo que Jesus pode fazer. Ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte. Não há problema insolucionável. Não há problema que Jesus não possa resolver. Jairo chegou com desespero, mas Jesus aparece na narrativa, trazendo esperança para um homem desesperado. Quando Jesus fala com Jairo, me chama muita atenção que quando chega a notícia: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre.
A única coisa que Jesus fala com Jairo é o seguinte: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, creia somente. Vou reforçar aqui o que o pastor Carlos disse. O medo, em boa dose, ele é proteção. O medo, quando passa da normalidade, ele nos aprisiona. Imagina a notícia: acabou, não tem mais jeito, morreu, acabou. Jesus disse para Jairo: não tenha medo dessa notícia, não tenha medo dessa mensagem que veio sobre você, não tenha medo, apenas creia, apenas creia. Eu imagino como estava o coração daquele pai, do caminho entre aquele lugar que eles estavam até a sua casa. Deveria ficar um conflito na sua mente entre a notícia da morte da menina e a palavra de Jesus. Ou eu tenho medo, ou eu creio. Eu acredito naquilo que Jesus disse, ou eu fico com o coração doído do pai que ouviu que a sua filha morreu. O texto nos deixa muito claro que vale a pena dar ouvido à palavra de Jesus. Jesus frustra toda má notícia. Jesus transforma toda má notícia em milagre, porque Ele interviu nessa história. Nenhuma má notícia humana frustra os propósitos divinos. O texto deixa muito claro. Como eu disse, um endemoniado gadareno lá atrás, expulso da cidade, porque ninguém já tinha mais tempo para ele, se tornou um pregador do evangelho. A tempestade que os pescadores morriam de medo, Jesus acalmou. A mulher hemorrágica que já tinha gastado tudo com os médicos, foi curada. Jairo, que recebeu a notícia: a tua filha morreu. Jesus traz de novo a vida. Cristo é poderoso para trazer de volta, para restaurar, para mudar todas as coisas. Não há má notícia, não há diagnóstico, nada disso interfere nos propósitos divinos. Eu quero te dizer nessa noite: não tenha medo da má notícia, não tenha medo das informações que vêm sobre nós. Nós vemos aí, nessa pandemia, o que nós mais ouvimos são más notícias. Morrerão 1 milhão de pessoas no Brasil, não sei quantas mil empresas vão falir, não sei quantos milhares, milhões de pessoas ficarão desempregadas. Eu ouvi esses dias: haverão mais falidos do que falecidos. As pessoas podem falar o que quiser, decretos só vêm da parte de Deus e não do homem. Qualquer decreto humano cai perante a palavra do Senhor. Jairo recebeu uma informação terrível: sua filha morreu. Jesus apenas disse: creia, creia. Eu quero falar para você nessa noite: creia, creia. Não tenha medo, não tenha medo. Talvez o que eu posso falar para você também nessa noite é: passe a filtrar as notícias que vêm sobre você. Selecione bem aquilo que você ouve. Selecione bem a quem você ouve. Porque se Jairo ouvisse aos seus amigos e familiares, ele iria embora sem Jesus. Ele escolheu crer na palavra de Jesus. Ele escolheu dar ouvidos a Jesus. Crê somente. Jairo escolheu acreditar que nem a morte, nem os sinais de morte poderiam impedir aquilo que Jesus tinha para fazer. Nem os piores sinais poderiam atrapalhar aquilo que Cristo tinha para fazer na sua vida. O texto deixa claro: a morte não é a última palavra. A morte não é a última palavra. Nós precisamos de crer em Jesus, porque Jesus transformou a morte em vida. O texto diz que Jesus entrou na casa. E é interessante como que os sentimentos são opostos ali, Jesus entra, todo mundo chorando, um alvoroço terrível, e Jesus pergunta: por que isso tudo? A menina morreu. Aí o texto diz assim, que Jesus falou: calma, ela não morreu, ela apenas dorme. E aqueles que choravam caçoaram de Jesus. Aqueles que choravam satirizaram a palavra de Jesus. Aqueles que choraram passaram a rir. O quê? O quê? Fizeram pouco caso da palavra de Jesus. Sem fé, não criam, uma fé fraca, frágil, indiferente à palavra de Cristo. O que Jesus fez? Pôs todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Fiquem pai, mãe,
os meus discípulos. Jesus ministra uma palavra sobre a vida daquela menina. Ela volta à vida. Uma jovem de 12 anos, que na cultura judaica era o período de transição entre a infância e a vida adulta. Porque no judaísmo antigo você não tinha juventude, adolescência, era criança ou adulto. Então ela estava na transição entre a infância e a vida adulta. E seria ceifada da sua família. Jesus ministra uma palavra. Ela volta à vida. Eu imagino o rosto, a feição daqueles que saíram rindo da palavra de Jesus. E pouco tempo depois vem Jesus entrando, sala da casa adentro, com a menina viva e ainda dizendo: dê a elas de comer. Ela está com fome, dá a ela alguma coisa para comer. O milagre foi poderoso. Jesus operou algo sobrenatural. Sobrenatural. Poucas vezes o texto bíblico narra uma ressurreição. Poucas vezes. E essa aqui foi uma delas. Jesus trouxe de volta à vida aquela menina. Jesus entrou naquela crise e, além de restaurar a esperança, trouxe vitória àquela família. Eu quero que você reflita nessa noite. Como anda o seu coração? Talvez você está sem esperança. Talvez você está, infelizmente, como muitos, pelo problema da quarentena, muito tempo dentro de casa, já está ansioso, já está depressivo, já está aflito. Quantas vezes eu recebo telefonemas assim, 11 horas da noite, pessoas oram para mim: pastor, tem 2 dias que eu não durmo. Ora para mim, pastor, que eu passo o dia bem, chega à noite, começa a dar uma dor no peito, uma suadeira, uma friagem, ansiedade. Más notícias, más notícias, más notícias. A vida perde o seu rumo, perde o seu ritmo. Eu quero te falar nessa noite, há uma palavra de esperança. Há uma palavra de esperança. Jesus é poderoso para restaurar a sua vida. Jesus é poderoso para fazer você viver um novo tempo. Pouco importa aquilo que dizem. Depois da pandemia vai ser difícil, a economia vai andar claudicante. Pouco importa. As notícias diante de Cristo não são nada. O texto bíblico deixa muito claro para mim e para você nessa noite. Quando Jesus entra numa história, Ele entra para mudar. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele entra para transformar de maneira radical. Jesus operou milagre na tempestade com os discípulos. Jesus operou milagre libertando o gadareno. Jesus operou milagre curando a mulher do fluxo de sangue. Jesus operou um milagre trazendo a menina de volta à vida. Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que renova a nossa confiança para a vida. Não tenha medo. Se o texto nos traz algumas informações, não tenha medo. Não seja tomado pelas informações que vêm ao nosso tempo. Nós precisamos ser precavidos, precisamos planejar, precisamos ser comedidos, mas não podemos ser tomados pelo medo. A mensagem de Jesus para a gente é: não tenha medo. Está difícil? Creia. A fé precisa ser o nosso alicerce. Talvez você que me ouve, você que nos assiste nessa noite, nunca entrou numa igreja. Talvez essa crise que te fez estar hoje diante de um equipamento eletrônico, seja o seu celular, seja a televisão, para buscar um anseio na palavra de Deus. E o que Deus fala com você nessa noite é: não tenha medo, creia, creia, construa a base da sua vida pela fé, não pelas circunstâncias, não pelas notícias, não pelas informações, creia. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a base, é o alicerce, é o firme fundamento daquilo que a gente não enxerga, mas que espera. Não é por aquilo que a gente vê, mas é por aquilo onde nós colocamos a nossa esperança. A fé é a base sobre a qual construímos a nossa vida, a nossa esperança. E se existe algo ou alguém, você deve depositar a sua esperança em Jesus. Jesus entra na história humana para restaurar a nossa vida. Jesus entra na história humana para restaurar a nossa esperança. Assim foi com Jairo. Você me pergunta: pastor, onde eu encontro esperança num tempo de crise? A resposta é simples:
em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Só Ele é poderoso para restaurar a nossa vida. Só Ele é poderoso para fazer o nosso dia de amanhã ser melhor do que o de hoje. Só Ele. E nele nós temos uma garantia. Quando Ele está no barco, Ele acalma a tempestade. Quando Ele está na praia, Ele liberta de demônios e transforma o endemoniado num pregador. Quando Ele está no meio da multidão, Ele cura a hemorrágica. Quando Ele está dentro da casa, Ele traz vida onde há morte. Só em Jesus. Ele é a nossa esperança. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está na sua casa, eu peço que você curva a sua cabeça. Talvez se você estiver em família, reúna com os seus ali. Reúna com os seus. Eu quero orar por você. E a minha oração por você nessa noite é o seguinte: deixe que Jesus faça parte da sua vida. Deixe que Jesus seja a sua esperança. Pastor, eu estou desesperado. Faça como Jairo. Lance-se aos pés de Jesus. Pastor, eu estou desesperado. Clame por Jesus. Ah, pastor, mas está demorando. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. Aguarde o que for preciso. Ah, pastor, as notícias estão aumentando. Creia no Senhor, não tenha medo. Ah, pastor, diagnóstico de morte. Jesus, onde há morte, Ele traz vida. Confie. Não tenha medo. Persevere. Espere o tempo que for preciso. Mas no Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, o Senhor que está em cada lar, o Senhor que está em cada vida, eu quero pedir em nome de Cristo Jesus, renova a esperança dos meus irmãos. Renova a esperança das minhas irmãs. Ó Pai, aonde há desespero, traga conforto. Onde há desilusão, renove os sonhos. Onde há medo, traga paz. Onde parece que não há solução, entre com a tua boa mão. Que haja esperança renovada na vida das pessoas. Que as pessoas creiam em Cristo Jesus. E que possam já ver, meu Pai, já no fim desse dia, já na semana que se inicia, a esperança renovada. Uma vida restaurada. Em nome de Jesus eu ministro sobre aqueles que me ouvem e me assistem. Esperança renovada em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Agora eu quero falar para você que nos assiste nessa noite e que por algum motivo nunca confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você que conhece o Evangelho, mas está afastado dos caminhos de Cristo. Eu te falo, tempo de crise é tempo de arrependimento. Se você vai na Bíblia, todas as vezes que Israel passava por um momento de crise, eles corriam para os pés de Jesus. Eles iam diante dos pés do Senhor e clamavam por arrependimento. Se você vai na história humana, todas as vezes que a humanidade enfrentou grandes problemas, o povo de Deus se voltou a Jesus. Então você que conhece o Evangelho, é tempo de voltar aos caminhos do Senhor. E você que nunca teve uma experiência de conversão, o dia é hoje. E eu quero orar por você na sua casa. Eu quero orar por você que nunca fez uma oração de confissão de fé, de profissão de fé. Eu quero orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor. E após essa oração, eu te peço, nos procure. Procure as redes sociais da nossa igreja. Mande lá uma mensagem. Olha, eu orei no culto. Eu me reconciliei com Jesus. Porque nós não queremos apenas fazer uma oração por você. Nós queremos, como a nossa igreja diz, mostrar para você que em Cristo é possível ser feliz. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos te ajudar na caminhada. Eu vou orar por você. Mas o meu pedido é, após essa oração, nos procure. Mande lá uma mensagem, seja no YouTube, seja no Facebook, nos procure. Nós queremos falar com você. E queremos te acompanhar, para que a partir de hoje, a sua vida nunca mais seja a mesma. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pelas minhas irmãs, que nessa noite decidem entregar a sua vida a Jesus. Eu oro nessa noite aos meus irmãos e irmãs que decidem se reconciliar com Jesus. Espírito Santo, vá sobre essas vidas. Pai, perdoa os seus pecados. Registra o nome desses no livro da vida. Que esse dia seja um marco de mudança e de transformação nessas vidas. Que haja salvação nessa casa.
que haja salvação nessa família e que a vida deles nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus é que eu oro. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa mensagem na sua vida. Esperança. Vida renovada. E como eu disse, você que confessou a Jesus hoje nesse culto, nos procure. Mande uma mensagem nas nossas redes sociais. Nós queremos acompanhar a sua vida. Porque a nossa igreja declara que em Cristo é possível ser feliz. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor seja sobre você. Em nome de Jesus.